todos aqui. Para mim é um prazer muito grande, uma honra estar participando novamente do Congresso Brasileiro de Neurovisão, em sua oitava edição. E antes de tudo eu quero agradecer aí ao Dr. Ricardo Guimarães, né, a toda a equipe do LAPAM e ao Douglas, né, por essa brilhante organização, por esse brilhante trabalho que tem sido feito, né, dentro dessa parte de neurovisão aqui dentro da UFMG e junto também com o Hospital dos Olhos. Muito obrigado aí pelo convite, espero poder contribuir um pouco com todos e espero que tenham e estejam tendo um ótimo congresso. Né? O tópico do qual eu vou abordar para vocês, né, será o jet lag, né, e em especial suas causas e consequências e como lidar. E aí é muito interessante, né? Primeiro falar sobre jet lag num evento de neurovisão. Né? Talvez lá no final da minha apresentação vocês vão entender o porquê que nós vamos abordar o tema jet lag, justamente porque uma das formas mais ao jet lag é através do estímulo do claro e do escuro, né? Através de iluminação, para que o nosso sistema temporal e o ciclo claro e escuro seja reorganizado, como também a influência desse ritmo claro e escuro, né, na nossa organização temporal. Diante disso, né, a grande pergunta, né, e o que as pessoas sempre falam é assim, poxa, eu vou ter jet lag? Em geral, somente 15% das pessoas, se forem de avião, né, não terão. Mas se nós fôssemos daqui para o Japão, com uma diferença de fuso horário aproximada de 12 horas, dependendo da época do ano, de navio, provavelmente o nosso sistema temporal ia se ajustar ao longo do tempo, durante a nossa viagem, e nós não íamos ter grandes problemas. Agora, como nós vamos num meio de condução muito rápido, que é o avião, o nosso sistema interno, temporal interno, ainda não se organizou para que tudo isso possa ser reorganizado e adaptado em nosso organismo. Então, jet lag, né, geralmente uma viagem longa, né, e atravessando fusos, o que nós temos mais são sintomas negativos após sua chegada de destino, né, que basicamente vai constituir em qualquer viagem. Eu poderia fazer uma viagem norte-sul que talvez eu não tivesse uma influência do jet lag muito grande, por exemplo, daqui para o Canadá, né? Mas se eu for daqui para a Alemanha ou daqui para Rússia, né, provavelmente aí eu já vou ter não só o efeito da viagem, mas também do jet lag, que são sintomas negativos. Por que isso ocorre? A gente pode pensar em 3 momentos. Depois, a questão genética. Né? Ou seja, nós temos aí o gene PER3, que ele tem como marcador do nosso relógio biológico extremamente importante nesse polimorfismo, e ele faz com que, às vezes, a gente possa ser mais rígido nessas alterações, ou seja, nós vamos ter mais dificuldades. E disfunções aferentes, ou seja, as informações que eu estou recebendo a todo momento de claro, de escuro, de como que isso pode ser adaptado e organizado dentro, internamente, para que eu possa me adaptar mais fácil. O jet lag, em geral, né, são sintomas circadianos internos, não consegue acompanhar uma mudança de claro e escuro muito rápido, igual essa que eu falei. Eu vou para o Japão, chego lá em 24 horas, mas mudei quase 12 fusos horários, ou seja, atravessei quase 12 fusos. E aí meu organismo vai ter uma grande dificuldade. Aqui é diferente de eu ir daqui para o Canadá e atravessar 1, 2 fusos, ou talvez nenhum, dependendo para onde eu vou. Né? E o arrastamento circadiano, ou seja, são as informações que eu recebo na retina, né, que vão organizar os receptores de melatonina, né, vão organizar minha parte cerebral e todo o meu processo de resposta do meu sistema nervoso central através do núcleo supraquiasmático, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então essa informação e esses estímulos de claro e escuro vão ser extremamente importantes para a minha adaptação, como também, né, o horário que eu faço exercício, o horário que eu me alimento, o horário que eu bebo água, ou seja, todo o meu padrão diário para que o meu organismo se organize mais rapidamente.
E o grande problema está aí, ou seja, o grande problema está em função da informação da luz e da escuridão através do dia e da noite, que entra através da retina e que vai chegar lá no meu núcleo supraquiasmático, que é o meu grande relógio biológico. Isso não significa que nós não tenhamos outros relógios biológicos, mas o meu maestro principal é o nosso núcleo supraquiasmático e ele é que começa a nos organizar temporalmente, informando, olha, a luz está presente, a noite vai chegar, o dia vai começar a chegar, então ele começa a organizar os hormônios, ele começa a organizar a parte minha de neurotransmissão, a minha parte de temperatura central, em função da claridade e da escuridão que eu vou presenciar daqui a pouco. Então ele tem um processo também muito importante de antecipar o que vai acontecer. O dia vai nascer, então lá pelas 5h30 ele começa, 5h30, 5 horas, ele começa a liberar o cortisol, um hormônio do estresse, para que você possa, né, se organizar para o dia. A noite vai chegar daqui a pouco, lá pelas 18 horas, ele começa a secretar melatonina, né, para que você possa organizar temporalmente o período do seu sono. Então, o núcleo supraquiasmático ele tenta antecipar todos os nossos comportamentos. E aí o grande problema das viagens é exatamente esse, ou seja, é se eu estou indo num único sentido e não atravesso fusos, né? Eu estou indo, por exemplo, norte para sul, ou se eu vou de norte para oeste, norte para leste, ou leste para oeste, e como isso vai fazer que eu vou ter um problema maior de adaptação. Com isso, né, o que nós temos como sintomas, né, desse jet lag ou da fadiga da viagem, né, nós podemos ter, sintomas de fadiga de viagem. Fadiga geral, uma pequena desorientação e dor de cabeça. Causas: interrupção da rotina diária do sono, né, da rotina do dia e a relação com o sono, e dificuldades associadas à viagem, horário do viagem, check-in, né, cansaço pela mala, a posição que você dormiu, ou seja, todo o transtorno que uma viagem pode trazer. Mas essa fadiga de viagem ela é resolvida muito facilmente após um período de repouso, hidratação e nutrição. E lembrando que o aspecto hidratação e nutrição é extremamente importante para essa adaptação da viagem. Tá? Então, eu posso ir daqui norte para sul sem atravessar fusos e posso ter esse modelo de fadiga. Né? Agora, quando eu vou atravessar fusos, vou do leste para oeste ou de norte para leste, né, ou para oeste, aí eu vou ter já a presença, né, do jet lag e dos sintomas do jet lag, que seriam basicamente dificuldade de dormir, um sono mais fragmentado, prejuízo no desempenho físico e mental, aumentando a incidência de dores de cabeça, irritabilidade, diminuição de concentração, problemas gastrointestinais, perda de apetite. Todo mundo vai jantar e eu não estou com fome. Todo mundo foi tomar café e eu não tô com vontade de tomar café, ou seja, o meu horário ainda não chegou. Eu estou num horário diferente e essa é a grande causa do jet lag, ou seja, o meu horário biológico, né, que é o original, que eu saí, por exemplo, aqui do Brasil e fui para o Japão, meu sistema temporizador, ou seja, meu relógio interno está no horário do Brasil, mas eu já estou no Japão. Esse é o grande problema. E isso ocorre quando a gente atravessa mais de 3 fusos. Então, ir daqui, por exemplo, para o Acre, dentro do próprio Brasil, nós podemos ter algum problema de adaptação a algum fuso horário, aí, dependendo da época do ano que a gente tiver. Então, o que nós temos muito é quando eu tenho fadiga da viagem mais jet lag, eu vou ter perda do desempenho físico e perda do desempenho cognitivo. Ou seja, eu somo esses dois modelos de fadiga, né, de viagem e associado ao jet lag, e eu vou ter uma perda grande aí do meu desempenho. Os sintomas subjetivos do jet lag são semelhantes ao da fadiga da viagem. No entanto, os sintomas do jet lag não vão desaparecer depois de uma noite de sono, ou seja, depois de uma noite de sono você ainda vai precisar de muito tempo para uma adaptação aos sintomas e redução desses sintomas do jet lag. Então o jet lag vai ter uma consequência maior a esse processo. Em geral, os nossos grandes desafios são ambientais, né? Justamente por causa dessa relação do claro e do escuro. Eu viajei aí 500, 600, 700 quilômetros, 1.000, 2.000, 3.000, mais norte para sul, eu vou ter um cansaço de viagem. Mas já se for leste para oeste, ou norte, né, para oeste, aí eu vou ter um processo maior, que são as mudanças sazonais e transmeridionais,
que vão fazer com que eu fique mais sensível à temperatura, à altitude, à umidade, à pressão atmosférica, né, a todos os outros fatores que a gente poderia pensar. Então eu posso entender que quando eu vou fazer uma viagem de norte para sul sem alteração de fusos horários, né, de alteração de horário no horário do relógio, né, para mim é mais fácil a adaptação. Com uma noite, no máximo 2, eu já estou adaptado. Agora, aquelas viagens onde eu tenho alterações transmeridionais e com alteração de fuso horário, já vai ser um pouco mais complicado essa minha adaptação, né? E a gente vai precisar entender isso de uma forma mais tranquila. Quais são os fatores controláveis nesse processo? Primeiro, a ansiedade da viagem, me alimentar de forma adequada, né? Me hidratar, isso é extremamente importante, adequadamente, e aí não usar o hidratação, isso significa não usar bebida alcoólica, né? Ou seja, eu tenho que ter uma ingestão líquida aí em torno de 15 a 20 ml para cada hora de voo, né? Um tempo de sono adequado para que eu possa me recuperar, adaptação da minha temperatura corporal e central, né? Isso para mim é extremamente importante, porque se eu, tendo ou não tendo alteração de fuso horário, a minha curva da temperatura central tem que estar adaptada àquele horário. Então, se eu vou fazer viagens transmeridionais, isso vai demorar um pouquinho mais, a gente vai ver daqui a pouco, né? E ter um trabalho maior de movimento durante a viagem, de atividade, ou seja, mesmo que seja durante o voo, não ficar tão parado na cadeira, fazer algum tipo de movimento, né? Isso é importante a gente controlar. Quais são os fatores não controláveis, né? A pessoa que está do seu lado dormindo e roncando, né, que às vezes pode te atrapalhar em de outra maneira, né, espaço confinado, duração do voo, aí não tem como, o voo dura aquele tempo, ou às vezes até mais, porque pode atrasar, alteração de fuso horário, mudança de altitude, eu estou indo daqui para Bolívia, pertinho, né, mas estou indo para La Paz, 3.600 metros de altitude. Isso é extremamente ruim, né? O sono fica extremamente fragmentado, né? A qualidade da recuperação é muito ruim. Estou indo para um lugar onde que a poluição é muito alta, também é muito complicado, né? Flutuações da pressão atmosférica, escalas e atrasos no voo, turbulência, vibração e barulho. Isso são coisas que a gente não controla e que nós temos que entender que isso vai acontecer. Posso me organizar para minimizar isso? Lógico. Usando protetor auricular, usando protetor máscara visual, né? Tendo, talvez, caso tenha prescrição médica para o uso de um medicamento para dormir que não seja benzodiazepínico, e às vezes até alguns mais simples, como a melatonina, né? Então, isso são coisas que podem ser minimizadas, mas você não controla isso. E aí nós teríamos aí nesse quadro, né, uma figura que é muito importante. Primeiro, o que é fadiga de viagem e o que é jet lag, dando uma diferença muito grande nesse processo. Então a gente tem definição, mecanismo e direção da viagem. Definição, fadiga de viagem, exaustão temporária e cansaço. Mecanismo, a viagem longa, né? Esse é o processo da fadiga da viagem. E em geral, né, quando eu viajo de norte para sul, não tem tanto alteração, né? E quando eu viajo leste para oeste, oeste para leste, mas com menos de 2 fusos horários, né? A relação transmeridional é muito pequena, então é mais um cansaço de viagem e se adapta mais rapidamente. Já o jet lag eu tenho desorientação temporária, né, por causa da desincronização do meu sistema circadiano, o meu claro e escuro aí fica perdido, né? Mecanismo, longas viagens e que são transmeridionais, né? Então nós temos a direção do voo e o tamanho desse voo, o comprimento desse voo, que é muito importante. E em geral viagens aonde eu vou para leste ou para oeste. Então nós vamos ter mudanças sazonais e transmeridionais muito altas que vão fazer com que meu sistema temporizador, né, não respeite o claro e escuro do local que eu estou indo e vai demorar um pouquinho para sair do claro e do escuro do seu local de origem para que você se adapte um pouquinho mais. Então vai demorar isso um pouco. Com relação à duração, né, quando a gente pensa em fadiga de viagem,
desaparece no dia seguinte, no máximo 2 dias, né, após um banho morno, um descanso, uma boa noite de sono, isso já é bem superado. Né, superado mais rápido, né, mas a gente pode acumular ao longo de uma determinada temporada, ou seja, eu viajo muito. Então a pessoa que viaja muito sempre fica mais fadigada e mais cansada. Né, então isso pode impactar aí na performance de atletas que viajam constantemente. Isso vai trazer um problema de recuperação para os atletas. Então, atleta, por exemplo, então dentro do Brasil é muito comum a equipe terminar um jogo hoje à noite, né, lá pelas 10, 11 horas da noite, e querer voltar no mesmo dia, com voos fretados. Isso é uma péssima estratégia. Né? Deixa a pessoa descansar, dormir, deixa o atleta dormir lá, deixa ele descansar e voltar no dia seguinte. Isso é muito mais recuperador para o atleta do que voltar num voo fretado. A não ser que você esteja numa situação como a Bolívia, ali em La Paz, em 3.600, 3.800 metros de altitude, e que a minha noite de sono vai ser muito ruim e pouco restauradora. Aí a gente pode pensar em voltar. Né? Já no jet lag, né, vai durar alguns dias ou semanas, dependendo do processo de ressincronização do seu sistema temporal, do seu ritmo claro e escuro, do ritmo circadiano. E, em geral, de uma forma muito didática falando, é um dia para cada fuso atravessado. Tá? Fui daqui para o Japão, atravessei 12 fusos, eu vou demorar em torno de 12 dias para me adaptar. Mas isso vocês vão ver ali na frente, na hora que a gente apresentar um pouco mais, que vai depender muito se eu vou daqui para o Japão via leste ou via oeste. Isso pode ser mais rápido ou mais devagar, essa adaptação. Tá? Então, se eu vou via Chile, Austrália, né, se eu vou atravessando via calota polar, ou se eu vou via Europa, África do Sul, né, e para chegar lá, o modelo de adaptação ele é diferente. Né? E aí também a severidade desse processo, tanto na fadiga da viagem quanto no jet lag, é uma variação inter e intra-indivíduos. Então, como eu disse, tem 15% da população que não sofre nada com jet lag. Vai viajar e vai se adaptar muito rapidamente. Né? E os outros, 85% aí vão sofrer bastante. Né? E a frequência com que você viaja. Né? É uma pessoa que faz uma viagem por mês, é um piloto, é um comandante de voo. Né? Então, essas pessoas têm um problema mais sério. Então, geralmente, pilotos comandantes voltam, né? Tudo delas lá nesse novo horário é muito curto. Né? Então, geralmente, isso ocorre com essa população específica aí de trabalhadores. Quais são as características da fadiga de viagem? Processo acumulativo, quantos dias e viagens eu faço por mês, por ano, por semana. Fadiga persistente, doenças recorrentes, mudança no humor e no comportamento e perda de motivação. Né? Já no jet lag, né, em geral são mais episódios, né, ou seja, em períodos que eu não faço essas viagens grandes tão constantemente, mas ela vai me trazer fadiga intermitente, alteração de concentração, sonolência diurna, né, privação e restrição do sono, que nós vamos ver um problema seríssimo com isso, e distúrbios gastrointestinais. Né? Então isso ocorre muito presente. E aí o que nós temos quanto à direção da viagem, o relógio temporal nosso relógio corporal, que a gente chama de mudança de fase, né, desse relógio do corpo. Primeiro, se eu vou para leste, né, eu vou ter um avanço do meu relógio. Né, então eu vou ter aí diferenças em torno de 8 horas, né, com fuso horário, quando é para oeste. Então, em geral, encurta 60 minutos, né, por dia, né, nesse fuso. Maior tempo para se adaptar. Então, se eu vou para o leste, eu demoro mais a me adaptar. Aí eu vou daqui para o Japão via África do Sul, via Europa, eu vou demorar um pouquinho mais. Né? E geralmente os matutinos têm mais dificuldades. Tá? Lá para oeste, né, atraso maior do que 12 horas no fuso horário, entende-se que eu vou viajando para o oeste, eu vou me adaptar a quase que 90 minutos por cada dia. É uma adaptação mais curta e mais fácil para os viajantes. Então eu vou daqui para o Japão. O melhor seria que eu fosse via Chile, né, ou Argentina, e depois atravessa a calota polar. Uma opção menos problemática também é a opção ir daqui para o Canadá e do Canadá direto, né, para o Japão. É outra opção, porque
eu altero menos o meu padrão aí em termos de processo. A questão é o tempo da viagem, que aí vai a fadiga da viagem, a gente tem que olhar isso, né? Agora, aí pelo leste ali, de qualquer forma, eu vou ter maior complicação. Padrão de sono aí pro leste, dificuldade de pegar no sono, dificuldade de acordar. Já para o oeste, né, sonolento no início da noite e acorda muito cedo. Né? E isso até nos facilita mais fácil, né? De organizar e fazer essa adaptação temporal. Então, nessas mudanças de fase do nosso relógio, né, quando a gente viaja para o leste ou para o oeste, vão ter essas características, né? Ou seja, viajando para o leste vai ser mais difícil, para o oeste um pouco mais fácil. Isso vai me trazer um processo de adaptação ao longo dos dias que eu vou ficar lá, mais rápido ou não. Isso aí é fundamental, gente. Por exemplo, para o próximo ano que nós vamos ter as Olimpíadas e as Paralimpíadas no Japão. Então, os atletas que forem viajar via leste vão sofrer um pouco mais, quando comparado para o oeste. E aí o porquê disso seria muito, a gente vai ver isso mais à frente, mas seria muito simplista da minha parte virar para vocês e falar assim, não, chega 12 dias antes, 15 dias antes, que no dia da competição está tudo bem. Não funciona assim. Porque o que nós já observamos é que a partir do 7º dia de restrição de sono, você tem uma perda muito grande da secreção de testosterona. E essa perda na secreção de testosterona faz com que você perca força, né, além do libido. E aí, ao longo do tempo, você vai perdendo massa muscular. Então, você imagina lá no Japão, ele teve uma perda, né, de força enorme devido à redução da testosterona. E ele está próximo à competição dele, ele não vai ter mais treinamento para recuperar aquilo que ele perdeu. E isso faz a diferença no dia da competição, ou seja, a medalha. Então, para esses atletas, ter uma adaptação ao fuso horário mais curta é extremamente importante. Algumas recomendações durante o voo? Sim, algumas grandes recomendações durante o voo, né? Nós precisamos movimentar, né? Nós precisamos ter uma maior movimentação, né? Ter uma circulação periférica, sanguínea periférica muito importante. Né? Então, usar alguma meia que faça uma compressão venosa, isso aí nos ajuda muito. Né? Utilizar alguns instrumentos, alguns adaptadores para coluna, né? Para a parte lombar, isso é extremamente importante. Né? Movimentar dentro do avião. E geralmente, eu pelo menos faço isso, eu sempre peço assentos próximo ao corredor, justamente para não atrapalhar quem está do meu lado. Eu levanto, vou andar, volto e faço toda essa movimentação necessária. Além da hidratação e da alimentação já no horário que você vai chegar. Tá? Então, além disso, fechar a janelinha do avião, né? Entender que aqui pode estar claro, mas lá já vai estar escuro, então já fecha a janelinha para ficar escuro aqui. Já se organiza com tudo isso, além de outras possibilidades que a gente vai ver. Qual o mecanismo, né, desse impacto? Né? Qual o potencial desse impacto, por exemplo, em atletas, né, quando a gente viaja e faz essas alterações muito longas? Né? Primeiro, o seu ritmo circadiano tem uma quebra muito grande. Né? O seu ritmo ainda demora a se adaptar, e ele demora a se adaptar porque você precisa daquela relação do claro e do escuro. Essa relação influencia diretamente na temperatura central do seu cérebro. Isso faz com que essa adaptação seja mais lenta. Em geral, eu demoro aí 7, 6 dias para essa temperatura central começar a mudar. Então, se eu vou demorar 12 dias nessa adaptação, isso para um atleta provavelmente já se foi a medalha. E aí eu tenho que associar a fadiga da viagem, que dependendo da duração desse voo pode ser maior ou menor. Isso pode me trazer alteração na fadiga, alteração no humor, no sono. Pessoas que têm mais lesões musculares ou estão recuperando de uma lesão vai demorar mais a se recuperar. Né? Então, a fadiga de viagem vai trazer isso. A gente mostrou aqui num artigo recentemente publicado pela nossa equipe, aí, pela professora Andressa, que atletas que dormem mal ou atletas que dormem pouco são aqueles que mais têm lesões musculares. Né? E isso vai diminuir a performance física. Né? Isso vai diminuir drasticamente o seu rendimento físico aí. Em cima disso, né, nós temos ainda as alterações em aeronaves por causa da altitude. Né? Então, o quanto que essas aeronaves voando a 7 a 12 mil pés vão trazer devido à pressurização
da cabine, alguns efeitos colaterais, como parecendo como você está na doença aguda da montanha, como fadiga, dor de cabeça, náusea, né? E isso vai demorar um pouquinho mais, isso vai contribuir um pouco mais para a sua recuperação lá na sua chegada, né? Reduzir a pressão da cabine resulta em quê? Né? Em alteração da pressão, né? A dessaturação de oxigênio, e esses são efeitos muito semelhantes à hipóxia, né? Então hoje os aviões estão muito modernos, hoje os aviões estão aí bem com uma pressão mais equilibrada lá dentro, mas ainda tem aquele problema que hoje se diz que já se superou isso, mas que é a filtragem do ar e a quantidade de CO2 dentro da cabine, né? Isso tem reduzido, né, consideravelmente, melhorado ao longo do tempo, mas é algo que a gente tem que entender que isso faz com que a nossa saturação da oxohemoglobina, né, seja mais baixa, né? E aí aqueles que já têm uma saturação, como os apneicos, durante o sono, né, que já tem algum problema de saturação, vão sofrer mais durante essas viagens. E o nosso ciclo claro e escuro, né, o nosso ritmo biológico aí, ele vai ter uma forte influência, porque ele depende da influência do claro e do escuro que você está, vai depender de onde você vai chegar e quantos fusos e qual o horário de lá relacionado ao seu horário biológico. Então, por exemplo, eu posso chegar às 10 horas da noite, né, no Japão, achando que é 10 horas da manhã, que é o meu relógio biológico que ainda está no Brasil, né? Então a gente vai ter uma dessincronização aí, a gente vai precisar reduzir isso de forma drástica, esse período de dessincronização, para que a gente possa minimizar esse problema, né? Então nós temos que ajustar esse relógio biológico o mais rápido possível, para que as pessoas não fiquem muito tempo nesse período de desajuste. E quais são as evidências, né, que a gente tem, principalmente para atleta, pensando em atleta aí, né? Atletas que vão fazer competições internacionais acabam tendo viagens muito longas, né? E aí essa ruptura do meu ritmo biológico, do meu sistema biológico, do meu ritmo circadiano, né, acaba alterando o meu desempenho, né, justamente por todo esse processo que a gente tem. Eu tenho as diferenças interindividuais, tem pessoas que sofrem, pessoas que não sofrem, né? Como eu disse, 15% não vai sofrer, mas eu posso ter um atleta que tenha um distúrbio do sono, ele tenha insônia, ele tenha síndrome das pernas inquietas, movimento periódico das pernas, já tem um atleta que não dorme bem, e isso é a grande maioria dos atletas, né? Não dormem bem, a gente achava que atleta dormia bem, na verdade não dorme, tá? A grande maioria dos atletas dorme muito mal. Então eles acabam aumentando, né, a dificuldade nesse processo de recuperação, eles demoram mais a se recuperar. A performance, então, física desses atletas e cognitiva e humor pode estar alterada devido a tudo isso, porque não vai ser só a fadiga da viagem, mas a fadiga do jet lag, né, dessa adaptação. E o quanto eu contribuo, não só no sentido do voo que eu estou indo, mas nas minhas ações, né, hidratação, alimentação, se eu tenho ou não tenho a presença de algum distúrbio do sono, se eu treino, se eu estou fazendo uma adaptação prévia para minimizar e adaptar mais rápido, tudo isso vai fazer com que minha sincronização seja mais rápida ou mais lenta, né? E o sofrimento desse atleta ou da pessoa que foi vai ser mais rápido ou mais lento, ou maior ou menor, né? Então a gente vai ter que entender isso de uma forma muito cautelosa. E tudo vai depender de quantos fusos eu atravesso. Eu vou daqui para o Acre, vamos imaginar para o Acre, né? Eu posso ter uma estratégia muito simples. Mas eu vou daqui para a Austrália, daqui para o Japão, aí eu já tenho que fazer uma adaptação bem mais cautelosa. Essa pessoa tem distúrbio do sono? Essa pessoa tem problemas de sono? Tem. Então aí nós vamos entender como que isso funciona, tá? E aí, entendendo essa conclusão nessa parte da viagem, né, em si, a gente tem que entender o potencial, né, prejuízo que esse jet lag pode trazer, né, em termos de fusos atravessados, comportamento anterior, né, presença ou não de distúrbio do sono, o seu cronotipo, se é matutino, vespertino, curto dormidor, longo dormidor, hábito de sono, suas experiências prévias, isso vai levar em conta, né? Qual é o método que você vai utilizar para adiantar ou atrasar o seu relógio biológico, né? Porque se eu vou para oeste ou para leste, a forma de intervenção é diferente, né? Eu tenho que entender isso dessa forma. Condições ambientais, né? Além do fuso, eu cheguei lá e eu estou numa altitude,
Não, além do fuso, está muito frio. Além do fuso, eu não tenho a presença do claro e do escuro tão distinto. Eu fui para um país, né, ou para uma região que é escuro durante 4, 5 meses no ano. É claro durante 4, 5 meses do ano. Então, como que nós vamos adaptar isso? Como que a gente vai organizar isso? Então, a gente precisa de medidas preventivas, né? E esse é um site aí que vocês podem pegar e faz o cálculo do jet lag de uma forma muito adaptativa e muito ilustrativa para vocês, né? E que dão algumas boas recomendações. O uso de medicamento, gente, é muito singular. E singular por quê? Porque vai depender do indivíduo. Você tem pessoas que se adaptam bem, outras que não. Tem pessoas que tomam 3 miligramas de melatonina, que é uma dosagem muito baixa, mas acordam no dia seguinte ainda anestesiado. Como tem pessoas que tomam 10 miligramas e não sentem muito efeito, né? Então isso vai ter que ter testado durante um bom período, né? As pessoas têm que entender isso, mas evitar de todo modo tomar remédios benzodiazepínicos para que se possa tentar minimizar esses efeitos. Algumas estratégias, sim. Nós usamos isso aqui no Brasil para a Olimpíada do Rio de Janeiro, porque algumas modalidades jogaram muito tarde, competiram muito tarde, tipo 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Né? Então nós reajustamos o horário biológico desses atletas e provavelmente, pelo menos é o que a gente tem conversado com o COB, né, lá através da figura do professor Jorge Bichara e o professor Sebastião, que talvez vá haver alguma estratégia de adaptação ao jet lag para os atletas que vão para o Japão, né, disputando as Olimpíadas. E provavelmente a gente vai utilizar algumas estratégias, entre as quais, né, o resfriamento corporal, né, e o uso do banho de luz. Né? E tudo isso para quê? Para reorganizar essa curva da temperatura corporal aí. É isso que a gente quer, tá certo? A gente quer reorganizar essa curva da temperatura, essa adaptação e essa flutuação da curva, né, onde que ela tem o seu nadir, que é o ponto mais baixo, 4h30 da manhã, seja adaptado o mais rápido possível no Japão, como também a sua expressão máxima, que é a sua acrofase por volta no final da tarde, início da também possa ser adaptado o mais rápido possível, né? Então a gente entende que quanto maior a curva da temperatura corporal, ou seja, o ápice dela, a acrofase, né, o pico dela, maior é a capacidade de desempenho do atleta. Então a gente tem que estar com o atleta no dia da competição, com a sua temperatura central no mais alto possível, tá? E esses são alguns modelos de intervenção que a gente tem que fazer e tentar arrastar essa curva da melhor forma possível para que a gente tenha essa relação. À noite, a ideia nossa, né, é trabalhar com o cooling glover, ou seja, com uma redução da temperatura central, né, para que a pessoa durma mais rápido. E para que ela tenha a acrofase lá, utilizar o óculos escuro. Né? Nós vamos tentar, óculos escuro não, o banho de luz, desculpa. Utilizar o banho de luz para poder fazer com que ela, né, mantenha e se adapte aí o mais rápido possível. O cooling, o hand cooling, né, basicamente o ganho e perda de calor, né, através da mão, né, onde nós temos ali processos de perda muito grande e de calor. Então a gente vai utilizar isso como uma forma de adaptação. Eu poderia dar colocar o atleta numa terapia, né, numa banheira com gelo? Poderia, né, mas aí é o que eu vou fazer no sistema inverso, porque como eu vou ter vasoconstricção em todo o corpo, eu vou fazer retenção de calor, eu não tenho perda de calor. Né? Então a gente usa esse instrumento e esse equipamento que a gente vai mostrar aí, justamente porque ele provoca uma adaptação mais rápida, né? E ele me dá uma forma de troca de calor onde eu não tenho vasoconstrição a nível de mão. Né? Eu tenho um vácuo e esse vácuo não deixa que seja feita a vasoconstrição. Tá? Então a ideia básica é utilizar, né, o sistema de membros superiores, né, distais, para que faça toda essa alteração e a gente mantenha essa adaptação ao calor, né? E através da vasoconstrição e troca da produção de calor das extremidades frias, né, da temperatura de todo o processo, né, da mesma forma arterial mantida, né,
anastomose, artéria venosa estão abertas, né, transmitindo sangue quente para as veias superficiais, transferindo calor para a superfície da pele, onde é eliminado, né, através da convecção, né, e condução e evaporação. É isso que a gente vai tentar trabalhar. Então, esse é um processo onde que nós temos aí uma regulação dessa temperatura, né, dessa termorregulação através da mão. Isso foram estudos já com a Marinha Britânica desde 1990, métodos de imersão, né, da mão em água quente ou gelada, né, para poder ver a alteração. O resultado é quanto mais fria, maior velocidade de redução da temperatura. Né? Após 20 minutos, a temperatura central chega a ter uma queda de 1,6. Né? Na Olimpíada, eu cheguei a ter queda aí de 0,8, 0,9, né, nos atletas, o que foi muito interessante, né? E eles se adaptaram muito bem. Então, esse equipamento, eu não estou fazendo propaganda, mas é um dos poucos que eu conheço, né, que faz isso. Inicialmente, ele foi utilizado para fadiga no futebol americano, né, e hoje é utilizado muito para essa adaptação a viagens, para trabalhadores por turno. A ideia é provocar um resfriamento para que a gente, entre aspas, né, muito grossamente falando, eu mando sangue gelado para o cérebro. E mandando sangue gelado para o cérebro, eu vou fazer com que a gente possa reduzir a temperatura central, né, e aplicar de uma forma mais simples. E a outra estratégia que a gente deve utilizar também para o Japão, não vão ser essas duas, mas estou dando as duas como exemplo, né, o banho de luz, né, que basicamente é uma terapia que envolve exposição em determinados comprimentos de onda, né, com intensidade e duração específica, aplicado em determinados horários do dia, e sua aplicação é atrasar ou adiantar o nosso relógio biológico. É isso que a gente quer fazer com esse processo, ou seja, a importância do atrasar ou do adiantar é justamente devido à melatonina. Né? Ela segue um padrão inversamente proporcional à minha temperatura central. Quanto mais alta a temperatura central, menor a secreção de melatonina. Quanto mais baixa a secreção de melatonina, a temperatura central, maior a secreção de melatonina. Então, se eu vou pensar em alterar isso aí, então esse é o nosso padrão habitual aí, né? Se eu vou tentar atrasar isso aí, eu tenho que começar a estimular o atleta, né, com banho de luz, se eu quero atrasar, por exemplo, antes da secreção de melatonina, antes que ela se inicie, no final da tarde e início da noite. Né? Então a terapia de banho de luz realizada no início da manhã tende a adiantar o relógio biológico. Então se eu der um banho de luz nas pessoas por volta de 6, 7 horas da manhã, né, eu vou fazer o quê? Eu vou adiantar o horário dela dormir. Isso nós fizemos na Olimpíada com os atletas do handebol. As atletas do handebol que jogavam todo dia muito cedo, né, por volta de 9h30 da manhã, mas para estar na quadra 9h30 da manhã, elas acordavam por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Então nós demos um banho de luz nela às 6 horas da manhã para que elas dormissem mais cedo e pudessem acordar mais cedo. Esse foi o objetivo. E quando o banho de luz é realizado no final da tarde, início da noite, atrasar o meu relógio biológico. Eu vou manter aquela curva da temperatura central mais alta e com isso fazer com que eu possa adaptar o meu performance ou atrasar o meu sono ou melhorar o meu desempenho mais no período da noite. Né? Então essas são estratégias que a gente usa para arrastar, né, e coincidir então isso aí com a secreção de melatonina. Em síntese, né, a gente pensando no banho de luz, o aumento ele pode dar agudamente a classificação subjetiva de alerta do atleta ou da pessoa, dependendo da hora que eu dou. Então, se eu der o banho de luz de manhã cedo, eu vou adiantar o sono dela, ela vai estar menos alerta à noite, mas se eu der no final da tarde e início da noite, eu vou deixá-la mais alerta e com melhor desempenho no final da noite. Vai depender muito da estratégia que eu uso. Então, se eu usar o óculos, esse que está aí, por exemplo, eu posso ter a luz brilhante entre 2.000 a 10.000 lux, né, em torno de 2 horas antes do horário de dormir. Então, eu vou dar o banho de luz 6, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Ou então uma luz, né, ao despertar, né, de manhã cedo. E aí eu tenho que lembrar também que a utilização de óculos escuros em alguns horários do dia ou da noite também é extremamente importante para essa adaptação. A luz azul é eficaz no ritmo circadiano e suprimir melatonina. Então, se eu não quero dormir, eu uso luz azul. Eu quero dormir aqui no Brasil, não fico exposto à luz, não fico exposto a tablet, a celular, a computador, porque tudo isso vai te informar para o seu organismo que você quer dormir mais tarde, tá certo? Esse é um exemplo de um equipamento que tem, eu vou mostrar os dois que existem para não falar que eu estou fazendo propaganda para um ou para outro, é o Retimer,
né? Um dispositivo portátil que emite uma luz brilhante, né? E é algo muito importante tanto para atrasar quanto para adiantar o relógio biológico, né? Aquela fibra que estava aí, essa que tem aí. Então eu posso fazer tudo, eu posso trabalhar, eu posso fazer minhas atividades habituais utilizando esse equipamento, né? Não tem problema nenhum. Então são dispositivos muito fáceis, né, de adaptação e de trabalho, e a gente usou isso na Olimpíada do Rio de Janeiro, né, os atletas usavam, e tinha uns que gostavam da sala, de banho de luz na sala, que eles queriam ficar conversando com os outros atletas, né, então alguns adaptaram com o óculos, outros adaptaram, né, com a sala. E esse outro que é o Cinetic, né, que é basicamente a diferença aqui, esse é uma luz mais brilhante, né, e ela oferece uma interrupção de 1.500 lux, né? Então isso pode, a partir de 2.500 lux, é também algo que pode ser utilizado. Alguns atletas sentem menor conforto com eles, algumas pessoas, mas tanto ele quanto o outro são estratégias importantes. E você não vai ficar com isso o tempo inteiro, você fica com isso aí 30 minutos, né? Em torno de 30 minutos, 40 minutos, dependendo do horário que você vai tentar trabalhar, né? E aqui, né, eu me despeço de vocês, eu quero agradecer ao Douglas, ao professor Ricardo, uma honra enorme estar com vocês de novo, né? Eu faço parte dessa família aí e eu tenho um carinho muito grande por todos. Um grande abraço a todos, espero que tenham um grande congresso, né, que tenham uma participação maravilhosa aí, tenham grandes aprendizados. Muito obrigado por tudo, espero aí, né, revê-los talvez no 9º congresso. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau.